Olá, meus amigos, meus irmãos aí do YouTube. Nesse momento vou ministrar mais uma pequena palavra para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente vai iniciar com uma oração e dar continuidade no ensino da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Bendito Deus, Criador do céu e da terra, graça te damos, meu Pai, porque nesse momento nós vamos desfrutar da Tua palavra, o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão que desce do céu, o verdadeiro alimento que sacia a nossa alma, Pai amado, e nos enche, Pai amado, com Teu Espírito Santo, Pai amado, sopra sobre nós a Tua presença manifestada em poder, para que nós venhamos juntos compreender a Tua palavra, Pai amado, e fazer com que dela, Pai amado, nós alcance a vida eterna e sejam novas criaturas perante aos Teus olhos. Continua conosco, Pai, nos ajuda a compreender. Em nome de Jesus Cristo, que eu te peço, te agradeço. Amém. Então, olha só. A gente vai meditar aqui num ensino muito importante a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem notável nesses últimos dias que pouco se conhece Jesus Cristo, certo? É por isso que eu estou enfatizando e vou sempre estar lançando vídeos aí no YouTube sobre o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento eu vou passar mais uma palavra resumida. Quando eu falo resumida, é só uma pitada, né? Eu não posso aqui gravar um vídeo de 4 horas de tempo, de 5 horas de tempo. Primeiro porque meu celular tem pouca memória. Segundo porque ninguém gosta de ver vídeo longo, né? Ninguém gosta de ver vídeo de 1 hora de tempo, de 2 horas, de 3, mas de 4, né? Então, toda vez que eu lançar um vídeo aqui, é só um resumo, certo? Mas esse resumo, ele é bem objetivo, certo? E o foco é conhecer mais Jesus Cristo. Esse é o foco. Então, se você quiser mais e mais, eu vou deixar meu contato aí para a gente estudar junto a palavra de Deus. A gente pode até combinar, né, de se encontrar, né? Eu com a sua família, você com a minha família, e juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá. É bem notável que pouco se conhece Jesus Cristo. Você vai perceber por que eu falo isso. Olha, vamos lá. Jesus e Cristo são duas palavras, dois nomes, ou seja, também dois títulos. Mas embora seja dois nomes ou dois títulos, é a mesma pessoa, certo? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo meu. Eu tenho dois nomes, eu tenho dois títulos, certo? Eu me chamo Elivelton, né? Mas também me chamo Xerifinho. Isso aí, Xerifinho. Eu sou muito conhecido como Xerifinho aqui na minha região de Barcarena. E também sou muito conhecido como Elivelton aqui na região de Barcarena. Embora eu tenha dois nomes ou dois títulos, eu sou a mesma pessoa. E quem conhece Jesus e quem conhece o Cristo vai saber que ele é a mesma pessoa. E quem conhece o Elivelton e conhece o Xerifinho vai saber que ele é a mesma pessoa. Então vamos lá, onde eu quero chegar? A gente vai separar a palavra Cristo e a palavra Jesus. Jesus, ele era uma pessoa que foi criada em Nazaré. Ele nasceu em Belém da Judéia, é fato. Mas ele se criou, foi mesmo em Nazaré. Por isso ele é chamado Jesus o Nazareno. Jesus de Nazaré, certo? Percebe que na palavra de Deus tem as expressões Jesus de Nazaré, Jesus de Nazareno. Aí tem a hora que é falado assim, ó, Jesus ou Cristo, certo?
Então nós temos que saber separar. A palavra de Deus aqui, nada, gente, foi escrito na doida. Nada foi escrito por impulso. Nada foi escrito sem raciocínio. Não. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens falhos, como eu, como você. Mas a diferença é que ela foi inspirada por Deus. Então, cada palavrinha que tem aqui, cada frase, cada vírgula, a gente não pode engolir. Nós temos que meditar em cada palavra e observar por que que tem hora que fala Jesus, o Nazareno, e por que que tem hora que fala Jesus, o Cristo. Por quê? Porque são palavras, certo? Com sentidos diferentes, mas embora falando da mesma pessoa. Nunca esqueça disso. Então, olha só. A gente vai ler aqui no livro de Lucas, capítulo 2. A gente vai meditar numa coisa aqui rapidinho. Lucas, capítulo 2, no versículo... Lucas capítulo 2, no versículo 39. Tem até um título lá assim, ó. O menino Jesus em Nazaré. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. Ou seja, Jesus cresceu na cidadezinha de Nazaré, né? Uma cidade muito humilde, desprezada ali pelo povo, né? Uma cidade muito carente mesmo. Pensa aí numa cidade carente, onde tem muita pobreza, onde tem muita violência, onde tem muita coisa triste. É assim que Jesus se criou, certo? Muitos pensam assim que Jesus se criou numa cidade bonita, numa cidade uma cidade onde não tinha muita pobreza, né? Uma cidade... Muitos pensam assim, né? Não, Jesus veio de uma cidade muito humilde mesmo. Então, ele se criou numa cidade muito humilde, né? Há quem diga que aquele lugar onde ele se criou, lá em Nazaré, há historiadores que falam que era um vilarejo, na verdade, como se fosse o interior, né? Então, sendo uma coisa ou outra, o fato é que ele se criou num lugar bem humilde. Os pais dele, né, que no caso era José, carpinteiro, e também Maria, certo? A esposa de José, criaram ele num lugar bem humilde, certo? Ou seja, deram um exemplo, né? Um exemplo mesmo para nós que somos pais, criar nossos filhos, certo? Então, muitas vezes assim, muitas das vezes assim, eu só vou a gente diz, né? Eu só vou conseguir dar uma vida boa se eu der um estudo bom para o meu filho, se eu der o melhor colégio, né? Se eu der a melhor roupa, se eu der a melhor comida. Não, a palavra de Deus ela não dá esse respaldo, certo? O que faz da criança ser uma grande pessoa na vida é isso aqui, ó. E isso aqui não faltou para Jesus. Sempre ele estava crescendo na graça e na estatura de Deus, no conhecimento de Deus, porque José, o carpinteiro e a Maria sempre estavam dando esse ensino aqui para ele, certo? E ele se tornou, né, um grande homem e Salvador, nosso, né? Se não tivesse acontecido essa história todinha de Jesus ter morrido por nós, mas quando que a gente estava aqui nesse mundo? A gente não estava mais. Então veja só, Jesus, o Nazareno, foi criado, cresceu, né, em Nazaré. Tudo bem. Vamos ver mais uma coisa interessante aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Olha só. Vou ler aqui os textos e se de repente eu estiver falando rápido, dá um pause aí no vídeo e anota os textos para você meditar na palavra e acompanhar, ver se de fato eu estou falando aquilo que está escrito. Porque a minha boca aqui, eu quero no fundo do meu coração que ela seja só um instrumento, certo? Eu não quero falar de mim mesmo, porque nada eu posso de mim mesmo. Eu só falo aquilo que está aqui, ó.
certo? Então acompanha junto comigo, certo? Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante diz assim: Indo para Nazaré, onde Jesus foi criado, entrou num sábado numa sinagoga. Vamos jogar para o tempo de hoje. Ele entrou num sábado, num templo desses aí. Toda esquina por aí da cidade, até no interior, de esquina em esquina a gente vê um templozinho, certo? Antigamente chamava sinagoga. Hoje são templos pequenos, feitos de pedra, certo? Então vamos lá. Ele entrou num templo desse, né? Porque era o costume dele. Ele tinha o costume de todo sábado estar num templo pregando, né? A palavra de Deus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então olha só, Jesus ele começa a pregar lá no templo, né? No templozinho lá, ou numa sinagoga, certo? É a mesma coisa. Então ele começa a pregar o livro do profeta Isaías, porque lá já existia a Bíblia. A Bíblia, né, era o que na época para eles? Era aqueles pergaminhos, né, aqueles roletes grandes, certo? E lá estava escrito o livro da lei dos profetas. Aquilo era a palavra de Deus para eles. Eles já tinham a Bíblia, certo? Então deram o livro do profeta Isaías, ele começou a ler, né, esse texto aqui, ó, certo? Uma profecia do Messias. Olha só, ele começou a ler uma profecia dele mesmo, de Jesus. Ele que é o Messias. Mas olha só uma coisa interessante, né? Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e todos ficavam fixos olhando para ele. Interessante, né? Olha, se você ou eu mesmo for pregar ali no templo, né? Percebe que todo mundo vai ficar te olhando? Por quê? Porque você é o alvo ali. Você está ali em cima, todo mundo vai estar te olhando fixo em você. É o certo, né? Porque você vai estar pregando a palavra de Deus. Tem que ter reverência. Então, olha só. Olha só o que vai acontecer aqui. Quando Jesus fala no versículo 21, olha só o que ele fala: Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Então, por um momento, Jesus estava simplesmente pregando ali uma profecia do profeta Isaías. Tudo bem. As pessoas estavam fixas olhando para ele, talvez dando glória a Deus, né? Talvez levantando a mão para o alto, assim, glória a Deus, né? Talvez glorificando o nome do Senhor, olhando fixo para ele, porque ele estava lendo ali a palavra de Deus. Mas quando Jesus começa a falar, hoje, verdade presente, hoje, nesse momento, nos nossos dias, hoje está se cumprindo o que vocês acabaram de ouvir. Então o que aquele povo ali na sinagoga, naquela religião, estava começando a entender? Que aquela profecia estava sendo jogada para ele mesmo, para Jesus. Jesus estava pregando, aquele povo que estava ali dentro da sinagoga, estava com os olhos fixos nele, dando glória a Deus. Mas a partir do momento que ele fala que hoje se cumpriu essa profecia que vocês acabaram de ouvir, então aí o negócio vai pegar. Quando a verdade ela se torna uma verdade presente, aí o negócio começa a pegar. Vou já te explicar por quê. Então, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça. Ele lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é esse o filho de José, né? Então agora um cochichando com o outro, né? Não é esse o filho de José, né? Mas e aí? Ele está falando que hoje se cumpriu aí,
Se cumpriu o que ele está falando. Como é que é isso já? Então, se cumpriu, ele é o Messias. Se cumpriu, ele é o ungido do Senhor. Se cumpriu, ele é de fato o Filho de Deus. Se cumpriu de fato, ele é o Cristo. Então eles começaram a cochichar ali e se maravilhavam, mas ao mesmo tempo eles ficavam assim, alvoroçados, né? Se indagando um com o outro. Mas não é ele que é o filho de José? Como é que negócio é esse já? Ele dizer que hoje está se cumprindo. Ele é só o filho do José, rapaz, o carpinteiro ali, que trabalha ali fazendo cadeira pra gente, fazendo... Bora imaginar o que estava acontecendo, né? Então, não é isso o filho de José? Como é que ele está falando essas palavras aí que hoje já se cumpriu, certo? Então, olha o que vai acontecer aqui no versículo 23. Disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazei também aqui na tua terra. Então olha só o que Jesus começa a ler, né, o coração deles. Eles começam a achar ruim, a religião lá dentro da sinagoga, dentro do templo, começa a achar ruim. Eles não estavam muito crendo não que estava se cumprindo aquela palavra. Eles não estavam crendo muito não que Jesus era um ungido ali naquele momento. Eles não estavam. Então Jesus ele começa a citar o provérbio, né? Ele cita uma passagem aqui de Provérbios, que ele fala, citar-me-eis um provérbio, certamente vocês vão me dizer, médico, cura a ti mesmo. Lembra que Jesus certa vez falou, né, que quem precisa de médico é aqueles que estão doentes. Doente do que? Do pecado, certo? Então uma vez Jesus ele falou, quem precisa de médico mesmo, quem precisa da cura é os pecadores. Aqueles que já se acham o cara, aqueles que já se acham conhecedores da palavra, eles não precisam de médico, certo? Então estava acontecendo a mesma coisa aqui, olha, né? Eles estavam dizendo, Jesus, nós não precisamos de ti. Tu, filho do carpinteiro, nós não precisamos de ti não, certo? Nós se cura sozinho, nós não precisamos de ti, certo? Então por isso que Jesus citou esse provérbio para eles. Eles estavam se dizendo que eles não eram necessitados ali do médico. Estavam dizendo que eles não precisavam do médico, era isso. Por isso que Jesus, ele é o médico dos médicos ali, e ele fala, citar-me-eis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, né? Então Jesus, leva essa palavra para ti, engole só tu, fica com essa palavra para ti. Não diz isso para nós não, que nós não crê. Nós não crê que tu é o ungido de Deus. Nós não crê que tu é o Cristo. Tu está dizendo que se cumpriu em ti? Fica para ti mesmo essa palavra aí, seu herege, certo? É igualzinho hoje, quando a gente vai num templo religioso, a gente prega uma palavra verdadeira, eles acham ruim, eles não querem que a gente volte a pregar lá. Isso já aconteceu comigo, né? Isso já aconteceu comigo, eles não querem que a gente volte a pregar lá, né? Fica para ti, irmãozinho Elivelto, fica para ti essa palavra, não prega para cá não. Já aconteceu comigo isso, gente, certo? Então, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Eles não queriam ouvir a verdade. Eles não queriam crer que de fato estava se cumprindo ali a Escritura, certo? Que naquele momento Jesus estava se declarando ser o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. Eles conheciam Jesus somente como filho de José, o carpinteiro. Olha aí, anota aí. Eles conheciam Jesus somente como filho de José, o carpinteiro. Isso aí é o filho de José, rapaz, o carpinteiro. É só isso. É só isso que ele é. Então vamos agora descer mais aqui no versículo 24. E prosseguiu, de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ou seja, Jesus ali estava falando uma profecia que se cumpriu dele mesmo, que ele leu lá no profeta Isaías, porém, não foi bem recebido na sua terra. E de fato, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. De fato, isso é verdade, né? Aí no versículo 25, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou
e por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, a nenhuma delas foi Elias enviado, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom, certo? Então uma vez teve grande fome lá em Israel, certo? E olha só, a nenhum deles foi enviado um profeta, a não ser a viúva. A viúva lá estava passando fome com o filho dela, a não ser ela. Por que será? Sendo que todos ali eram conhecedores da palavra de Deus, conhecedores do Deus único. Por que será que a nenhum dos outros lá foram enviado um profeta para ajudar? Porque eles não queriam receber ninguém mais, eles estavam sem esperança, estavam adorando outros deuses, certo? E eu creio do fundo do meu coração que a única que estava crendo no Deus único que poderia salvar ela era a viúva de Sarepta. Ela com certeza não desistiu, orava a Deus e Deus enviou socorro a ela, enviou Elias. Amém? Então olha só, havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. A mesma coisa ali, ó, no tempo de Eliseu, certo? E que havia muitos leprosos naquela época, era uma enfermidade do momento, a lepra, né? O câncer. Então, olha só. E aí, a nenhum deles lá foi enviado um profeta para ajudar, a não ser para o Naamã, né? Naamã foi enviado a Eliseu, certo? Porque ele foi pedir ajuda, certo? A Eliseu, né? Eliseu era um servo de Deus, ficou no lugar de Elias, né? Ele foi o sucessor de Elias. Ele creu em Eliseu, nas palavras que ele falou, e foi curado. Mas aquele povo de Israel tinha muitos leprosos, mas eles não queriam também saber de Deus, eles não queriam também procurar Deus, certo? Então, por isso eles não foram curados. O único ali que se salvou mesmo da lepra foi Naamã. Ele procurou a Deus, certo? Então, olha só. Todos na sinagoga, 28 agora. Estou falando da mesma história, tá? Da mesma palavra. Todos na sinagoga, ou no templo, ou na religião, todos ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Por quê? Porque ele estava dando o exemplo da viúva, ele estava dando o exemplo de Naamã, certo? E estava jogando agora o exemplo para eles mesmos lá dentro da sinagoga. Eles estavam precisando de um médico para curar eles do que? Do orgulho, da soberba, da religiosidade. E eles rejeitaram o médico, rejeitaram Jesus que estava lá. E falando de uma profecia que estava se cumprindo, eles rejeitaram Jesus, certo? Rejeitaram, certo? Então, aí joga essa palavra para eles mesmos lá da religião, e o que que acontece, né? A religião se enche de ira, né? Se enche de ira, ficaram rangendo o dente, querendo tirar Jesus lá de dentro da sinagoga, lá de dentro do templo, certo? E olha só no versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o cimo de um monte sobre o qual estava ali edificada, para lá o precipitarem abaixo. Então estavam muito furioso com Jesus, devido a ele pregar umas verdades lá. E aí puxaram ele para fora, expulsaram ele, queriam jogar ele de uma montanha bem alta. Imagina aí, né? Imagina isso acontecendo. Então, nessa hora, né, Jesus passou meio que invisível ali no meio deles e conseguiu sair de lá. Porque não era a hora ainda dele morrer por nós, certo? Então, o que que a gente compreendeu nessa palavra aqui? O que que faltou para aquele povo ali? Faltou eles conhecerem o médico. Mas como assim? Só o médico? Não. Por que não só o médico? Porque o que que estavam precisando mesmo ali era de colheiro para enxergar. Eles não estavam vendo que Jesus era o ungido de Deus, ou seja, o Cristo. Eles não creram que aquela palavra que Jesus estava pregando no profeta Isaías, eles não creram que aquela palavra estava se cumprindo nele. Esse foi o maior erro daquela religião lá. Esse é o maior erro
da religião de hoje. Eles não conseguem crer que Jesus é o Cristo. E já te afirmo por que eles não conseguem crer. Mesmo nos dias de hoje, o mesmo erro acontece. As pessoas conhecem Jesus, mas na hora de falar que ele é o Cristo, não aceita ele como o Cristo. Porque as pessoas ainda hoje, elas continuam crendo somente em Jesus, o Nazareno. Mas não sabem de fato que ele é o Cristo. Então olha só, como eu posso afirmar isso? Porque toda vez que a gente não conhece essas palavras de Jesus, o Cristo, nós estamos negando a Cristo, certo? Talvez nós conheça sim Jesus, o Nazareno, o Mestre, né? O filho do carpinteiro, mas porém nós temos que observar essa palavra, Cristo. Agora eu vou falar dessa palavra, Cristo. O que significa Cristo, certo? Primeiramente, você já anotou no papel aí que, anote no papel, Jesus, ele é o filho do carpinteiro, filho de José, certo? Ele é Jesus o Nazareno. Só que ele também é o Cristo, é aquele que é o ungido de Deus, certo? Ou seja, lembra que Jesus leu no profeta Isaías, assim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Onde foi que isso aconteceu? Onde foi que isso se cumpriu? É só nós ir no batismo de João Batista. João Batista estava pregando lá e olha o que aconteceu. Jesus chega e João Batista aponta o dedo para ele lá. Olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus chega perto de João Batista, começa aquela conversa, né? Olha, tu tem que me batizar. Aí João Batista diz, não, é eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus fala com ele, não, é tu que tem que me batizar, porque assim tem que acontecer como está escrito, certo? Então agora aí João Batista batiza, né, Jesus, e aí depois vem aquela voz do céu, este é meu filho amado, a quem eu me alegro. Então olha só, nessa hora Jesus foi ungido pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor desceu do céu, ou seja, a presença de Deus desceu do céu e habitou no coração de Jesus, para ele começar agora o seu ministério, o ministério de Cristo, glória a Deus. Então nessa hora ele se revela como o Cristo, porque, ou seja, ele já era o Filho de Deus, ele já era o Filho de Deus enviado, ou seja, por que já era o Filho de Deus? Porque o Filho de Deus, ele já existia na eternidade, isso ninguém fala, ele já existia, ele não passou a existir depois de Maria, não, ele já existia, ele já morava com o Pai, amém? Compreenda isso. Por isso que ele é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Cristo significa isso, o Filho de Deus, porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho. Se ele enviou, porque ele já estava com o Pai. Aonde? No céu, em algum lugar, né? Então, ele envia o Filho dele. Ele envia, certo? E agora quem crê que ele é o Filho de Deus, amém. Quem não crê, felizmente, né, é problema. Então olha só, Jesus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, compreenda isso. Então como é que a gente pode de repente negar que ele é o Cristo? Sabe quando é que você nega que Jesus é o Cristo? Porque você pode dizer assim, nós podemos dizer, ah, é tão fácil dizer que Jesus é o Cristo. Quem não sabe disso? Talvez você deva estar pensando, falando isso. Mas sabe como é que a gente pode negar o Cristo? Quando a gente nega que ele é o Filho de Deus, certo? Se você negar que ele é o Filho de Deus, você está negando que ele é o Cristo. Onde está escrito isso? 1 João, vamos lá para a primeira epístola de João. Vamos lá, 1 João, capítulo... 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 23. Não, capítulo 2, versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha só.
Aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele é mentiroso. Quem está dizendo eu? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. Aquele que nega que Jesus é o Cristo é mentiroso. E também é anticristo, porque nega o Pai e o Filho. Por quê? Porque toda vez que a gente fala assim, olha, Jesus ele é Deus. Olha, Jesus foi só um mestre lá em Jerusalém, não é nada. Ele só é uma história que passou. Toda vez que a gente pensa assim, a gente está negando que ele é o Cristo. Se você afirmar com toda a sua boca aí, ó, que você falar assim, ah, Jesus é Deus. Quem é Deus já? Deus só é um, que é o Pai. Se vai apontar Jesus de Deus, você vai chamar Jesus de Deus, então você está negando que ele é o Filho. Como é que pode como é que pode isso já Jesus ser Deus? Se ele se declarou ser Filho de Deus. Certo? Aqui está escrito que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é até anticristo também, porque nega o Pai e o Filho. 23. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, esse tem igualmente o Pai. Então agora, se você confessar que Jesus é o Filho de Deus, você tem o Pai. Amém? Mas se você falar, não, Jesus é Deus, ele não é o Filho de Deus, então você não tem o Pai. Infelizmente você não tem o Pai e você está com o espírito do anticristo. É ele que prega isso. Então, você está pregando, você tem no coração e na sua mente que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, amém. Agora, se você tem uma confusão na sua cabeça, você diz, não, Jesus é Deus. Não, Jesus ele é isso, ele é aquilo. Não. É uma confusão que tem na sua cabeça. O que tem que ter na tua cabeça? É a coisa mais pura e santa e sem fermento. O que é? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pronto. Pronto. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, certo? Com esses enganos que está acontecendo aí fora. Muitos estão dizendo de boca cheia, Jesus é Deus, né? Ah, Deus é Jesus, Deus morreu por nós na cruz do Calvário. Onde já se viu um ser divino morrer? O único ser divino que tem é Deus, o Pai. E ele não pode morrer porque ele é o autor da vida, né? Ele é a vida. Ele é a vida. Não tem como a vida morrer. E Deus é imortal. Está escrito que Deus é imortal também na palavra de Deus. Como é que pode eu ser imortal morrer? Pensa, quando você afirma com toda a sua boca aí, com todo o seu entendimento que Jesus é Deus, você está negando que ele é o Cristo. Porque não pode Deus ser Jesus Cristo. Não pode. Ou ele é um ou ele é outro. Então por isso que esse conhecimento eu tenho que compartilhar. Porque as pessoas estão, infelizmente, cheio de doutrina errada, cheio de ensino errado, cheio de ensinos de homens, quando a palavra de Deus aqui, ela revela que simplesmente Jesus é o Filho de Deus. Então a gente vai aqui, ó, rapidinho, tá acabando já. A gente vai aqui para João capítulo 10. Uma vez, a religião ela tentou, muitas vezes, não só uma vez não, nem duas, mas muitas vezes, a religião ficava furiosa com Jesus Cristo, né? Então, a religião daquela época, as pessoas daquela época, elas tentaram até jogar pedra em Jesus. Está aqui no livro de João, capítulo 10. Interessante. Olha só. João, capítulo 10, no versículo 33, diz assim. No versículo 32, 31 em diante. Novamente pegaram os judeus pedras para atirar em Jesus. Joga para o tempo de hoje, verdade presente. Novamente pegaram a religião pedras para atirar em Jesus. Disse-lhe Jesus, eu tenho mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam a religião. Não é por boa obra que te apedrejamos, mas por causa da tua blasfêmia. Por causa da tua blasfêmia. Pois tu, sendo homem, tu quer te fazer Deus. Aí ele... Que negócio é esse? Jesus ficou assim.
Eu quero me fazer Deus? Não. Nunca quis ser Deus. Eu sou representante de Deus. Era sempre isso que ele queria dizer. Ele era o representante de Deus na terra. Certo? Então, a gente vai aqui no versículo 37, onde diz assim, 36. Então, aquele a quem o Pai santificou, Jesus falando, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas, porque eu declarei sou filho de Deus? Então, olha só, Jesus falando para aquela religião lá, e para a religião de hoje também. Vamos de novo, a verdade presente, joga para o tempo de hoje. Lembra que Jesus ele deixou a religião furiosa lá dentro da sinagoga, na religião, quando ele falou, hoje se cumpriu a escritura que vocês estão acabando de ouvir. Então hoje eu também afirmo que todo aquele que está dizendo que Jesus está blasfemando, certo? Porque ele está se declarando ser filho de Deus, isso é problema para você aí, viu? Né? Jesus está se declarando ser filho de Deus e muitos estão ainda dizendo, tu está blasfemando porque Jesus é Deus, tu está blasfemando porque Jesus ele é o Espírito Santo, tu está blasfemando porque Jesus é isso, é aquilo, tu está blasfemando, irmão Oliveira. As pessoas estão atirando pedra em mim, a religião, certo? A religião continua jogando pedra naqueles que declaram que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. A religião continua blasfemando, continua tirando pedra naqueles que declaram ser Jesus, o Filho de Deus, certo? Então Jesus, falaram que ele estava, ele estava blasfemando porque ele estava se declarando ser Filho de Deus. Já se viu uma coisa dessa? Ele estava dizendo a verdade, só isso. Ele não estava blasfemando. Quando ele estava dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, ele não estava blasfemando não, ele estava falando a verdade. Porém a religião, as pessoas não acreditavam, certo? Então, quando a gente acredita que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, a gente está com um passo a mais para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Porém, quando a gente nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, a gente está caindo em ruínas, caindo em doutrina de homens. Então, a religião sempre ela perseguia Jesus, porque Jesus se declarava ser o Filho de Deus, certo? Hoje, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo, vai inventar um monte de doutrina errada, como ainda continua inventando, vai usar homens para pregar verdade com mentiras, até chegar a um ponto em que você vai dizer, Jesus não é o Filho de Deus. Esse é o ponto que o diabo ele quer chegar. Ele quer que você não declare que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer que você diga qualquer coisa. Olha, fala que Jesus é isso, fala que Jesus é aquilo, fala que Jesus fala aí qualquer coisa, você não vai declarar não que ele é o Filho de Deus. Não vai declarar não que ele é o Filho de Deus, porque aí o diabo te pegou. E me pegou também, né? O diabo pode pegar a gente se a gente não estiver preparado, o diabo pega a gente. Então, o que prepara a gente? É a palavra de Deus pura, sem fermento. Por que eu digo sem fermento? Porque certa vez Jesus falou, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento das religiões. Cuidado com os fermentos que são pregados dentro dos templos. Cuidado, muito cuidado. Comam o pão puro, sem fermento, que é isso aqui, ó. Certo? Nós temos que ler a palavra de Deus do jeito que ela é. Se está declarado que Jesus é o Filho de Deus, pronto. Vamos declarar, confessar também com nossos lábios que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo enviado para a terra. Amém? Que essa palavra fique gravada no seu coração, certo? Então, Jesus, Ele não é somente o Filho do carpinteiro, Ele é o Cristo. Agora, quando você ora em nome de Jesus o Cristo, aí sim tem poder. Não vai orar só em nome de Jesus, porque Jesus ele somente
Ele é somente o filho do carpinteiro. Não tem tanto poder. Agora ora em nome de Jesus o Cristo. Declara que ele é o Cristo para ver se não tem poder a tua oração. Ora aí e me conta depois aí. Então, que essa palavra, né, mais uma vez fique gravada no teu coração. Amém? Declara que Jesus é o Cristo e nada mais além disso. Que a tua vida eterna vai estar cada vez mais pertinho de você. Amém?